E essa notícia aqui, desse filho de Garanhuns, em julgamento virtual, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o TRF4, manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, a 17 anos de prisão. Por unanimidade, os desembargadores negaram os recursos apresentados pela defesa do petista. Na última petição apresentada ontem à noite, os advogados de Lula solicitaram suspensão do julgamento virtual com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, do último sábado. A defesa alegou a oitiva de Moro que a oitiva de Moro era um novo acontecimento relacionado ao processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, que aguarda julgamento no STF. Os integrantes da 8ª turma também negaram o pedido dos advogados para que a sessão virtual fosse cancelada. Ou seja, temos aqui de novo a matéria extensa, estou lendo uma matéria do Globo. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, foi mantida a condenação dele a 17 anos. E por que o Lula não está na cadeia neste momento, Fernando? Porque precisa aguardar que sejam julgados todos os recursos. E para a gente rica no Brasil, para a elite brasileira, no caso do Lula, todos os recursos são inesgotáveis. A possibilidade de Lula voltar para a cadeia é muito, muito remota mesmo, essa que é a verdade. Exatamente. Nós estamos vivendo, Rafael, infelizmente, a gente está falando de judiciário, de justiça, algo que deveria ser um assunto técnico. Um assunto tão técnico que a gente deveria até titubear na hora de falar. Não, mas peraí, vamos ligar para um jurista, vamos chamar um advogado criminal para a gente poder entrevistar ele. Mas a justiça no Brasil, ela se tornou algo tão político que qualquer um pode opinar e muitas das vezes acertar na análise. Quando a gente fala, o Rafael está falando, muito provavelmente o Lula não volta para a cadeia. É muito fácil falar isso e é muito provável que a gente acerte falando isso porque a justiça não se tornou mais um assunto técnico, é puramente político. E sendo político, nós sabemos que dos ministros que estão no STF, todos eles compartilham de uma simpatia. Talvez não pela pessoa do Lula, mas por essa ideia de todos soltos, todos livres, todos concorrendo, a população podendo sempre decidir o que fazer. O próprio STF já disse tantas vezes com relação a crimes violentos, como por exemplo, quando a Carmen Lúcia estava na presidência do STF, ela disse a respeito do tráfico de drogas que a sociedade precisa lidar com o problema das drogas. E a sociedade precisa lidar com a questão da recuperação dos traficantes que cumprem pena em regime fechado. Então, a ideia do STF de que nós, povo brasileiro, temos que tratar os problemas de criminalidade no Brasil se estendem também à esfera eleitoral. Eles acham que nós, eleitores brasileiros, temos que lidar com o Lula solto. E nós devemos ter a grandeza para puni-lo nas urnas se acharmos que ele é realmente culpado por crime comum. São questões absurdas que de certa forma, Rafael, até mesmo inutilizam, esvaziam de sentido o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, é um Supremo Tribunal Federal de política e não de justiça. Ok, Fernando, essa situação do Lula, e você mencionava também a questão dos julgamentos e a gente precisava falar de toda essa turma do Moro, que na verdade existem integrantes da Lava Jato que almejam sim ingressar na política. Isso. Talvez não ocorra agora nas eleições municipais, mas provavelmente nas eleições de 2022 a gente vai ver pessoas, nomes ligados à Lava Jato, sendo candidatos a cargos eletivos. É isso mesmo? É muito provavelmente, pessoal. Essas informações a gente tem de dentro aqui de Brasília, de dentro aqui da política em Brasília. Então eu quero dizer isso aqui a todos vocês e pedir que vocês fiquem atentos nesse aspecto, tá bom? Nós temos aí aquele grupo que é o grupo ali da República de Curitiba, Nós temos ali os procuradores, aquele Carlos Fernandes, temos o ex-juiz, agora ex-ministro também, Sérgio Moro, tem aquele Pozobon, enfim, tem uma turma aí do Poder Judiciário vindo de Curitiba e que está chegando e desembarcando na política. Veja só, a denúncia que o Jair Bolsonaro fez com relação ao Sérgio Moro, lá naquela coletiva, foi de que o Moro trouxe de Curitiba uma república.
E trazendo essa república, ele preencheu os cargos aqui em Brasília de diversas esferas diferentes do poder de justiça e de polícia, chegando ao ponto de até a Polícia Rodoviária Federal ter gente do Moro colocada. Essas pessoas, após essa denúncia esclarecida aí, né, pelo presidente Bolsonaro, essas pessoas almejam desembarcar agora da esfera administrativa para a esfera política. Então nós já temos recebido informação de que teremos muito provavelmente a pessoa do Deltan Dallagnol se lançando a senador em 2022. Teremos aí, é óbvio, todo mundo está vendo, Sérgio Moro já numa campanha presidencial deflagrada desde já, até de forma ilegal, inclusive já com recolhimento até mesmo descaradamente através do antagonistas, fazendo campanha inclusive para arrecadar dinheiro que futuramente será usado claramente aí na campanha do Sérgio Moro. E nós temos visto diversas pessoas da Procuradoria, né, Ministério Público Federal, Polícia Federal, nós temos visto essas pessoas se lançando para a política. Agora, qual é a base política dessas pessoas? Política a gente sabe, política é feita de uma forma bastante abrangente, né? Você fala sobre saúde, educação, meio ambiente, fala sobre policiamento, segurança pública. Essa galera é a galera de uma pauta só. E eles vão se lançar para a política todos em cima do quesito segurança pública. Por isso nós temos alertado vocês aqui, pessoal, e pedimos que todo mundo aí compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você conseguir. Nós temos alertado vocês que o objetivo do Sérgio Moro é justamente desidratar a figura política do Jair Bolsonaro. Em que sentido, principalmente? No sentido que foi a única acusação que o Sérgio Moro fez com relação ao Jair. O que o Sérgio Moro alegou contra o Jair? Ele não falou nada de ordem pessoal ou de escândalos. Ele falou o seguinte: Jair Bolsonaro ele não combate a corrupção como prometeu. O Sérgio Moro ele quer esvaziar o Jair justamente na pauta da segurança pública e do combate à corrupção, porque é justamente a única pauta dessa turma. Essa galera quer chegar em 2022 e falar o seguinte: olha, todos vocês que votaram no Jair Bolsonaro, mas estão arrependidos, vote em mim. Todos vocês que votaram no Jair Bolsonaro, mas votaram crendo que ele era um guerreiro contra a corrupção, saibam que ele não lutou contra a corrupção não, porque o Jair ele não é anticorrupção. Quem realmente é anticorrupção é o time que já provou isso lá na Operação Lava Jato. Eu, meu amigo procurador, o outro procurador, a outra procuradora, a outra delegada. E aí vem essa galera toda como verdadeiro time anticorrupção no Brasil. Abre o teu olho e fica atento. É isso mesmo, Fernando. E hoje teve um comentário de um jornalista conhecido que ele disse: eu sempre achei, sempre afirmei que o lavajatismo era mais forte que o bolsonarismo. Eu acho que preciso admitir que eu errei na minha análise, né? Depois do que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro, no ato da sua demissão e os dias decorrentes da saída do ministro, ficou bastante claro que existe mais força entre os apoiadores de Jair Bolsonaro do que entre os apoiadores da Lava Jato, né, Fernando? Não que as pessoas não acreditem e não reconheçam o valor da Lava Jato. Sim, ela foi e continua sendo muito importante para o Brasil. Mas se as pessoas tiverem que decidir em quem vai comandar o país, né? Se é um presidente que está realmente tentando implantar um projeto de governo que vai trazer justiça e prosperidade para a população, essa é a intenção que a gente tem visto, ou um grupo que combate a corrupção, fica bastante claro que os apoiadores do atual presidente são maioria. E as carreatas, as manifestações, elas mostraram para os jornalistas a força do Jair, não com a militância. É muito interessante isso, porque não foi a militância que surpreendeu esse jornalista, Rafael. Porque a militância, o cara que é minion, né? O cara que é minion, o cara que é fã do Jair Bolsonaro, esse cara, ele não deixou de apoiar o Jair no momento ali do Sérgio Moro. Quem deixou de apoiar o Jair naquele momento ali da demissão do Sérgio Moro foi aquele cara que votou no Jair, mas... Foi aquele cara que votou no Jair, mas não concorda com isso. Votou no Jair, mas também votou 50% no Guedes ou 50% no Moro. Esse cara é o cara que ficou abalado. Então, o que fez os jornalistas dar um passo para trás
e fazer uma nova avaliação. E poucos jornalistas, porque esse jornalista ele foi de uma grandeza interessante. Porque a grande maioria dos jornalistas, Rafael, pode acontecer o que for, eles não vão rever o seu posicionamento. Como o Átila, lá o youtuber do 1 milhão de mortos, não vai rever o posicionamento. Só vão rever se for para reafirmar que estão cada vez mais certos. O que fez os jornalistas reavaliarem o posicionamento deles foi ver que aqueles que balançaram com a exoneração do Moro, no próximo fim de semana estavam na rua. Fazendo carreata, fazendo passeata, levando bandeira, levando criança, levando a mãe, o avô para praça, para rua, para Paulista, para Praça dos Três Poderes. Então, esse posicionamento fez com que os jornalistas vissem, né, enxergassem que o bolsonarismo, isso que eles acham que é algo de uma tribo, de meia dúzia de gente, na verdade é uma paixão de um grande grupo de eleitores brasileiros que estão olhando para a pátria e não para o Jair Bolsonaro. Exatamente, Fernando. E falando